Olá, eu sou o Marcos do canal Como Fazer Pixel Art e este vídeo é a continuação do vídeo onde eu mostro para você como fazer pixel art no Photoshop. Na primeira parte eu mostrei recursos e configurações importantes que você precisa fazer no Photoshop para que ele possa fazer pixel art de uma forma eficiente. Porém, o Photoshop nos oferece recursos extras que permitem que melhoremos as nossas artes ainda mais. E neste vídeo eu quero te mostrar todos os recursos que eu mais uso para melhorar as minhas criações. Foram com estes ajustes que eu consegui transformar essa pixel art aqui nessa pixel art. São recursos muito simples que depois que uma vez você aprende, você consegue aplicá-los em qualquer imagem. Então se você já gostou do tema do vídeo, se você quer aprender a melhorar ainda mais as suas pixel arts, já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para que você não perca nenhum dos próximos vídeos que eu vou postar. Então sem mais delongas, vamos pro vídeo. Beleza, para mostrar para vocês esses ajustes de imagem, eu abri aqui esta ilustração que eu fiz daquele GIF que eu tinha mostrado no vídeo passado para poder aplicar umas diferenças e mostrar na prática para vocês como é que funcionam. Se vocês repararem aqui mesmo, eu abri o arquivo original que eu fiz a ilustração. Inclusive a gente tem os elementos separados por camadas e não é uma imagem completa. Para você aplicar a tua edição em uma imagem de uma forma mais efetiva, o ideal é que esteja parecido com essa aqui. Cada elemento separado em uma camada diferente, isso agiliza muito o trabalho. Mas beleza, sobre os ajustes, existem duas maneiras de aplicar ajuste em uma imagem no Photoshop. A primeira é você selecionar a camada que você quer alterar, por exemplo, seria o Enormossauro, que é essa criatura aqui. Vindo aqui em cima no menu Imagem, que diz respeito às edições que a gente pode fazer na nossa imagem, e vindo em Ajustes. Dentro de Ajustes aqui, vocês vão ver que a gente tem uma série de opções diferentes. Cada uma dessas opções tem um resultado diferente, obviamente. Mas se eu pegar qualquer uma delas, aqui por exemplo eu vou pegar a primeira, que é Brilho e Contraste, você vai ver que se eu fizer uma alteração qualquer aqui que seja e der OK, essa alteração ela muda completamente a minha camada. Para mim voltar isso, eu só poderia voltar no Ctrl Z, então seria de certa forma uma alteração definitiva. Esse modo vindo aqui por cima faz uma alteração definitiva. Porém, o Photoshop permite que a gente faça essas alterações de uma forma menos rígida, que implique necessariamente uma mudança completa e definitiva, que é através desses menus aqui de ajustes. Esses menus de ajustes, eles vão criar uma nova camada com o ajuste que você deseja aplicar. Por exemplo, aqui se vocês forem ver, já existe uma camada de ajuste chamada Matiz Saturação. Por que existe essa camada chamada Matiz Saturação? Porque eu desejava olhar a minha imagem em preto e branco. Isso, eu tenho sempre essa camada aqui de Matiz Saturação 0, eu vou abrir aqui para vocês, olha só, a saturação está em 0 ou menos 100%, para durante enquanto eu estou fazendo a minha pixel art, eu possa ver como está o balanço de contraste da minha imagem. Porque às vezes quando a gente vai fazendo diretamente a imagem colorida, às vezes a imagem fica muito pastel, não tem contrastes definidos e a imagem fica um pouco menos dinâmica, na minha opinião. Eu gosto de um pouco mais de contrastes, por isso eu sempre mantenho essa camada de matiz saturação aqui. Se eu habilitar ela, clicar aqui no olhinho e torná-la visível, eu aplicarei o efeito desta camada em todas as camadas que estão abaixo. E como você pode ver aqui, olha só que maneira, a imagem continua legal de ser vista mesmo em preto e branco. Por quê? Porque os balanços de contraste dela estão legais. Eu vou mostrar aqui agora um exemplo de como ela ficaria se o contraste tivesse um pouco mais opaco. Eu vou vir aqui, vou criar uma nova camada de brilho e contraste, igualzinho essa daqui que eu havia criado pela seleção de ajustes aqui, para que eu não crie uma mudança definitiva em alguma camada específica e sim em todas as camadas abaixo. Eu vou pegar e vou diminuir o contraste dessa imagem aqui agora,
Esse contraste foi pouco. Olha só que legal. O contraste que eu queria aplicar, ele não foi tanto quanto eu esperava. Então eu vou clicar aqui e vou usar legado, que isso me permite ter uma alteração ainda maior do que se eu não usasse legado. Agora olha só. Tá vendo como essa imagem aqui agora ela ficou muito mais cinza, muito mais pastel em preto e branco? Isso porque ela está com um pouco contraste. Se eu tirar aqui agora a camada de matiz e saturação, você vai ver que ela ainda está feia, né? Mas olhar a imagem colorida, ela é muito mais bonita, mesmo que esteja pastel, do que se você olhar em preto e branco. Olha só, agora aqui ela está razoavelmente bonita de ser vista. Ó. Assim ela era antes, assim é agora que eu deixei ela um pouco mais pastel. É aceitável olhar uma imagem assim, mas se a gente deixar em preto e branco, ela já não fica tão boa quanto se ela estivesse original. Mas isso é uma questão de opinião. Eu gosto das minhas imagens com maior contraste, por isso eu sempre mantenho uma camada de matiz e saturação, para que sempre durante o processo que eu estiver escolhendo as cores, eu possa vir aqui clicar nela, ver, acho que esse normossauro aqui está muito pastel, então eu vou aumentar um pouco o contraste dele e etc e tal. Mas beleza, sobre os ajustes, no geral, eu vou mostrar para vocês os que eu mais uso nas minhas imagens. O primeiro deles eu já mostrei para vocês, que é o matiz saturação, para mim deixar a imagem em preto e branco, mas ele não faz apenas isso. Se eu viesse aqui e zerasse novamente e olhasse a imagem original, o matiz saturação permite que a gente trabalhe a saturação e a luminosidade de cores específicas ou do desenho inteiro. Por exemplo, se eu pegar e aumentar a saturação aqui, a imagem vai ficar mais saturada, obviamente. Se eu pegar e aumentar a luminosidade ou diminuir a luminosidade, eu estarei aproximando as cores da paleta do cinza. Por exemplo, aqui eu tenho um laranja, certo? Se eu tiro a luminosidade da minha imagem, se eu arrasto ela para cá, eu estaria aproximando ela do preto e do cinza, que seria essa direção aqui, ó. Quanto mais eu tiro luminosidade, mais eu aproximo a minha cor para cá desse preto, e quanto mais luminosidade eu coloco, eu aproximo a minha cor para cá, pro branco. Se eu mudar aqui, vocês vão ver, vai ficar 100% branco. Se eu mudar para cá, vai ficar 100% preto. Porém, existem alterações específicas que a gente pode fazer usando o matiz saturação, que é por cores. Se você vir aqui, onde está escrito principal, e abrir, você vai ver que ele abre uma série de cores diferentes. E nisso aqui permite que você altere especificamente uma cor da imagem. Por exemplo, digamos que eu quero mudar a cor desse azul desse caminhão aqui. Perceba que só tem o caminhão de azul na imagem, então eu não preciso me preocupar em ter azul em outras partes, então eu vou simplesmente colocar azul e vou editar aqui. Eu vou deixar esse caminhão um pouco mais verde, vou arrastar o azul para perto da direção verde, olha só. Legal, mas ainda está um pouco estranho. O que eu vou fazer? Eu vou aumentar um pouco a saturação para deixar o verde um pouco mais intenso e vou diminuir um pouco a luminosidade porque ele ainda está meio artificial. Agora o caminhão já ficou mais verde. A imagem talvez não fique tão agradável assim, porque o verde ele não é uma cor que combina com as que estão ao redor no espectro de cores aqui. Eu não fiz essa imagem pensando em um caminhão verde, eu fiz essa imagem pensando em um caminhão azul. Por isso o verde não fica tão legal. Mas olha só que como usando a ferramenta de matiz saturação a gente conseguiu alterar a cor do caminhão sem ter que pegar e pintar manualmente todas essas cores aqui. A próxima ferramenta que eu quero mostrar para vocês também serve para fazer esse tipo de alterações nas cores, que se chama cor seletiva. Se a gente vir aqui em cima no menu de imagem, o cor seletiva vai estar aqui embaixo. Como eu não tenho nenhuma camada selecionada definitivamente, ele não vai deixar eu utilizar, porque está selecionada uma camada de efeito já. Mas, como sempre, é preferível usar através desse menu aqui, porque a gente pode simplesmente ligar ou desativar a camada quando a gente quiser. O cor seletiva vai estar exatamente aqui, ó, é a penúltima opção. Eu vou abrir uma camada de cor seletiva e ele vai deixar esse menu à mostra para mim. Aqui, semelhante como o matiz saturação, a gente faz a edição do cor seletiva através de cores específicas. Se, por exemplo, eu pegasse aqui o azul e fosse modificar o azul por aqui, eu também conseguiria. Talvez aqui embaixo o teu esteja em relativo. Eu costumo deixar absoluto porque assim como no brilho e no contraste, o absoluto permite que eu edite mais a imagem. Por exemplo, se eu pegasse o relativo aqui e tirar, aqui eu estou com a cor azul selecionada, eu quero tirar todo o azul da minha imagem. Então, o que eu tenho que fazer para tirar todo o azul? Aqui a gente está num espectro de cores, das cores que algumas pessoas consideram primárias, que é o ciano, magenta e o amarelo.
mas não tem azul. Beleza? Não se preocupe. O contrário de azul é o amarelo. Então, se você quiser tirar o azul, você precisa ter mais amarelo na tua imagem. Mas olha só, ele não mudou nada, na verdade. Ele mudou bem pouco, ó. Mas se eu adicionasse azul, se eu arrastasse aqui para a esquerda, se eu tirasse amarelo, seria o mesmo que eu estar adicionando uma certa quantidade de azul. Olha só como o azul ficou mais intenso aqui, ficou mais vívido. Por quê? Porque eu coloquei mais azul. Infelizmente, só eu tirar amarelo aqui não resolve, porque o cor seletiva não faz uma mudança tão brusca quanto uma saturação. Ele é para mudanças mais suaves, mas ele também serve. Mas legal. Isso foi o que o cor seletivo me permitiu fazer. Mas digamos que eu não quisesse mudar o caminhão para verde mesmo, eu quisesse só mudar um pouco o tom de azul. Eu não estou gostando desse tom, eu acho que ele podia ficar um pouco diferente. O cor seletivo pode ser uma ótima ferramenta para você fazer essas pequenas alterações. Por exemplo, aqui, né, eu vou deixar esse azul um pouco mais intenso e vou aumentar um pouco a quantidade de preto nesse azul para que ele fique um pouco mais vívido. Se eu tiro o preto, obviamente ele vai ficar um pouco mais próximo do branco. E como a gente tem uma região em volta dele que está clara, se eu deixar ele mais próximo do branco, ele não se destaca tanto. Se eu deixar ele bem escuro, a gente vai ter um contraste legal. Eu só vou mostrar uma coisa rapidinha para vocês. Eu vou tirar a saturação da imagem, só para mostrar isso que eu estava falando, que era a respeito do contraste. Olha só, se eu tirasse o preto, percebe que ele ficou mais semelhante ao tom de claridade das imagens que estão ao redor? Então ele fica um pouco mais mesclado. Agora, se eu coloco isso aqui intenso, ele se destaca um pouco mais. Mas enfim, o cor seletiva serve para você fazer essas alterações de forma mais sutil e alcançar pequenas diferenças que talvez você não tenha conseguido nas cores originais. Por exemplo, se eu quisesse deixar esse caminhão mais ciano, em uma cor mais próxima de um azul mais claro, um azul mais tranquilo do que aquele azul escuro. Olha só, o cor seletivo me permitiu fazer isso de uma maneira fácil. Outra ferramenta que existe para a gente mudar a cor das coisas, além dessas duas que eu falei para vocês e que eu uso bastante, é uma ferramenta chamada substituir cor. Infelizmente, o substituir cor não existe uma opção para você fazer um ajuste aqui, porque ele é um pouco diferente dessas aqui. Mas a gente vai acessá-lo da seguinte maneira. A gente vai selecionar uma camada aqui, que vai ser a camada do caminhão, porque eu já estou mostrando para vocês a respeito do caminhão, que está aqui, ó. Inclusive, se eu desabilitá-la, vocês vão ver o esboço do caminhão que eu fiz primeiro antes de detalhá-lo. Mas tá, a gente quer alterar esta camada aqui que diz respeito ao caminhão. Eu vou vir aqui em Imagens, Ajustes da minha imagem, e vou vir aqui na opção que se chama Substituir cor. Aqui no substituir cor é muito interessante, porque ele vai pedir para você selecionar uma cor que você deseja substituir. No caso aqui eu vou selecionar esse azul mais escuro e dizer para ele que eu quero substituir esse azul mais escuro. Porém aqui a gente tem o grau de seleção, o grau de seleção está em 200. Eu vou deixá-lo em apenas 1 para dizer para o Photoshop que eu quero apenas modificar essa cor azul. O substituir cor funciona semelhante a uma saturação, ele funciona através de saturação e de luminosidade. Mas você pode escolher uma cor manualmente abrindo o cursor de cores aqui, o seletor de cores, através desse quadradinho aqui. Digamos que eu quisesse mudar esse tom de azul para vermelho, eu vou escolher aqui uma cor vermelha maneira que se enquadre no meu caminhão. Ó, essa cor aqui está um pouco intensa, eu acho que eu preciso um pouco mais de cinza. Olha só como esse vermelho ficou mais agradável. E beleza. Dessa forma, eu substituí de maneira rápida apenas uma única cor da minha imagem. Mas tá, você pode fazer isso usando a ferramenta lata de tinta, você não precisa nem vir aqui. Mas digamos que eu queira fazer uma substituição de cor um pouco mais complexa e que demande menos trabalho do que vir e alterar todas as cores manualmente com a lata de tinta, seria através dessa ferramenta aqui. Eu apenas aumentaria o grau de seleção dessa minha cor para que o Photoshop entenda que eu quero começar a pegar cores próximas da primeira cor selecionada. Olha só como eu aumentei aqui para 12, ele já começou a pegar uma parcela dos azuis que estavam próximos. Se eu aumentar isso aqui um pouco mais, ele vai pegar ainda mais cores semelhantes, até que você alcance o resultado que você deseja. Infelizmente aqui ele não deu uma transformação de cor tão boa através dessa cor que eu selecionei. Mas se a gente mudar aqui embaixo, como a gente fez no matiz saturação, talvez a gente consiga um resultado legal. Por exemplo, eu vou adicionar um pouco mais de saturação para que o vermelho fique menos marrom. O vermelho está muito próximo do preto nessa cadeia de cores aqui,
ou seja, ele está mais marrom. Então, quando eu aumento a saturação, eu aproximo ele desse lado direito aqui. Então, eu quero aproximá-lo... Eita, eu fiz alguma coisa que não devia. Tá, não tá de boa. Eu quero aproximá-lo do tom vermelho da direita. Mas eu não quero tanto, eu quero um pouco menos assim. Agora, eu acho que ainda está um pouco estranho. Na verdade, eu vou aumentar um pouco a saturação dele e vou diminuir um pouco a luminosidade para que ele fique menos forte, esse vermelho. Aqui a gente já chegou numa cor de vinho. Mas acho que tá maneiro o aumento. Eu vou deixar mais uma cor de vinho aqui e vou diminuir um pouco a saturação para ele ficar um pouco menos intenso. Tá, beleza. Já tá parcialmente vermelho. Eu vou tentar aumentar um pouquinho o grau da minha seleção aqui para pegar todas as partes azuis do caminhão. Mas, epa, não deu certo. Por que não deu certo? Olha só que interessante. O grau da seleção ficou tão grande que ele começou a pegar as outras cores também. E daí, como eu estava mexendo através de saturação e luminosidade, a alteração respectiva da cor azul ficou assim, mas as outras ficou esse verde estranho. Eu não poderia aumentar tanto. Essa seria a alteração que eu conseguiria fazer através do substituir cor. Certo? Ó, antes era esse azul aqui, agora eu deixei neste vermelho mais intenso. Uma outra forma de alterar a cor sem ter o problema que eu mostrei para vocês aqui, que é ter outras partes da imagem sendo alteradas junto, é fazer o seguinte procedimento. Esse é um pouco maior, mas às vezes eu faço isso por uma questão de edição. Eu vou pegar aqui a ferramenta da varinha mágica ou a tecla W e vou selecionar todas as cores que eu tenho no meu caminhão aqui, que são... Eu vou selecionar todas as cores do meu caminhão, começando pela primeira, depois segurando a tecla Shift para adicionar cores à minha seleção e eu vou escolher todas as cores equivalentes à do meu caminhão. Olha só, já selecionei todas as partes de azul, não tinha selecionado isso aqui ainda. Aparentemente, todas as partes que eu quero editar já foram selecionadas. Então, agora com a seleção feita, o que eu irei fazer? Eu irei apertar a tecla Ctrl J, pois assim eu duplicarei a minha camada, ou no caso, eu duplicarei a minha seleção. Se eu tivesse sem nenhuma seleção e apertasse Ctrl J, eu ia simplesmente duplicar a camada inteira, como vocês podem ver aqui. Mas como não é o caso, nós fizemos a nossa seleção e agora nós temos só os azuis do caminhão separados em outra camada. E daí aqui, através só dos azuis, eu posso mudar livremente com alguma ferramenta de alteração de cores que eu deseje no momento. Eu vou deixar essa imagem meio Vaporwave. Ó, essa foi a alteração que eu consegui fazendo através da matiz saturação, só dessa camadinha dos tons de azuis aqui, para ele ficar um pouco mais azul e um pouco mais rosado. Agora eu vou mostrar como substituir cor pode funcionar bem também. No caso, eu queria mudar a cor desse vidro. Então eu vou vir aqui, ajustes, irei substituir cor, selecionarei a cor do vidro, diminuirei o grau da seleção e agora eu vou transformar esse laranja conforme a minha vontade. Eu quero que ele fique rosa para deixar essa imagem bem Vaporwave. Assim tá maneiro. Eu vou só aumentar o grau da seleção para ele pegar os laranjas que estão do lado. Aê, maneiro. Aí, olha só como a gente teve já uma edição relevante em relação à primeira imagem. Legal. Essas foram as ferramentas para você alterar cores. Mas ainda dentro de cores, você tem algumas outras ferramentas que eu não uso tanto, mas às vezes elas podem ser úteis, que é o equilíbrio de cores. Aqui o equilíbrio de cores eu estou querendo mexer no balanço geral de todas as cores da minha imagem. Por exemplo, ó, essa imagem aqui, ela é uma imagem que tem bastante amarelo e bastante vermelho, porque ela é uma imagem bastante laranja. Mas digamos que eu quisesse essa imagem um pouco mais vermelha do que ela já tá, como se fosse, sei lá, talvez um pouco mais apocalíptica. Eu pegaria, através aqui do equilíbrio de cores, eu modificaria para que ela ficasse um pouco mais vermelha. Mas perceba que o equilíbrio de cores, nós temos três opções. Ou você mexe nos tons médios, que são os cinzas da imagem, ou você mexe nas sombras, que são essas cores mais escuras, ou você mexe nos realces, que são as cores mais claras, como esses branquinhos aqui.
No caso, como eu mexi os tons médios, ele tende a mexer um pouco em tudo. Mas se eu pegasse, por exemplo, mexesse só nos realces, você percebe que a imagem ela ficou um pouquinho mais clara do que antes. Por quê? Porque a gente está deixando os realces mais claros. No caso aqui, eu vou aumentar um pouco de vermelho nos tons médios. Os realces eu vou diminuir um pouco esse vermelho que eu já tinha adicionado. Eu vou colocar talvez um pouco de magenta. E daí nos escuros eu vou adicionar bastante azul. Porque esse é o efeito que eu quero da minha imagem. Eu quero deixar ela Vaporwave. Pronto. Assim que eu quero deixar ela agora. Outra ferramenta que eu acabo usando às vezes é a ferramenta Vibratilidade. A vibratilidade ela é apenas uma questão de adaptação de imagem. Porque assim, quando a imagem muda do aparelho que está exibindo ela, às vezes ela pode mudar um pouco as cores. O meu computador ele tem uma certa paleta de visualização de cores que é um pouco menos saturada que o meu celular, por exemplo, e o celular das pessoas que eu conheço. Então, às vezes eu acabo fazendo uma imagem que está extremamente boa no meu computador e vou ver no celular e dela está muito saturada porque eu não tinha levado em consideração essa diferença. Então, daí, quando acontece isso, eu venho aqui em vibratilidade e saturação e diminuo às vezes só um pouco da vibratilidade ou um pouco da saturação. De um modo que a minha imagem continue bonita no meu computador, mas que ela fique bonita também no meu celular ou nas outras formas de visualização. E beleza, essas foram as ferramentas de cores que eu uso. Mas como eu tinha mostrado no começo para vocês, existem umas ferramentas a mais, que é a ferramenta de brilho e contraste e a ferramenta de níveis, que ela permite com que nós alteremos a claridade da nossa imagem e os contrastes dela. Através do brilho e contraste é bem simples, ou você aumenta o brilho tornando a imagem mais clara ou mais escura, ou você aumenta o contraste aumentando a diferença que existe de um tom claro para o tom escuro, ou diminuindo essa diferença fazendo que as coisas fiquem mais próximas do cinza. Você pode fazer isso através do brilho e contraste, ou se você preferir, você pode fazer isso através do ajuste chamado níveis. Os níveis eles são um pouco mais precisos no quesito de você mudar a claridade das coisas, porque ele te permite alterar 3 aspectos diferentes. Que é o realce, as sombras e os tons médios, que são branco, cinza e preto. No meio aqui a gente vai ter a mudança dos tons cinzas. Se eu arrasto para a esquerda, eu estou diminuindo a intensidade dos tons cinzas. Já se eu arrasto para a direita, eu estou aumentando a intensidade dos tons cinzas. Eu vou deixar isso neutro, porque eu já gostei dos tons cinzas. Se eu aumentar os tons cinzas, a minha imagem vai ficar muito escura. Mas, por exemplo, eu quero aumentar o contraste da minha imagem, não estou satisfeito. Eu vou aumentar os tons pretos, eu deixaria os pretos ainda mais intensos. E também eu posso aumentar os tons claros para que eles fiquem mais fortes também. Aqui embaixo, a gente tem outra adaptação dessas ferramentas, que é... Aqui você aumenta o nível das cores, aqui você diminui. Porque digamos que estivesse tudo aqui no canto e eu não tivesse alterações para fazer, mas eu acho que está, por exemplo, com muito contraste. Eu vou vir aqui nos níveis de saída e vou diminuir a quantidade de preto. Ou diminuir a quantidade de branco. Aqui em cima eu estaria aumentando a quantidade de branco ou aumentando a quantidade de preto. Mas beleza, olha só como a imagem está agora. Que eu fiz a alteração de níveis, parece que está razoável. A última alteração que eu vou mostrar para vocês, que eu acho relevante vocês conhecerem para fazer pixel art, são os ajustes de curvas. As curvas elas funcionam mais ou menos como a ferramenta níveis, mas ela é um pouquinho mais complexa e talvez um pouquinho mais difícil de ser operada. Normalmente eu não utilizo tanto as curvas para fazer pixel art porque eu acho que o brilho, o contraste e os níveis me servem muito bem. Mas assim como a ferramenta níveis, a gente pode fazer diversas adaptações, não apenas em uma única barra. As curvas permitem que a gente ainda tenha mais alterações do que na ferramenta níveis, mas ela segue o mesmo padrão. Quanto mais para a direita a gente mexer, a gente estará mexendo no branco, e quanto mais para a esquerda estaremos mexendo no preto. Por exemplo, aqui eu alteraria o branco da minha imagem, eu quero aumentar o branco da minha imagem, então eu vou arrastar a parte branca para cima.
Em compensação, eu quero diminuir um pouco os brancos que estão próximos. Quero ainda diminuir um pouco mais os tons médios e quero aumentar um pouco os tons de preto. Então eu puxaria o preto para baixo. Essa seria uma possível alteração que nós faríamos de forma customizada através das curvas, porque eu posso criar quantos pontos desses eu quiser na minha imagem e ir editando ela como eu quiser. E é isso, pessoal. Nesse vídeo eu queria mostrar para vocês justamente as ferramentas que o Photoshop nos permite para que a gente altere a nossa pixel art, a gente altere a nossa arte e consiga alcançar resultados melhores. Por isso mesmo que eu gosto muito do Photoshop nesse quesito, porque às vezes a gente faz a arte, mas a gente não gosta dela do jeito que ela tá. A gente, sei lá, talvez você acertou em tudo, você escolheu as cores que você queria, mas você ainda acha que ela podia ser um pouco melhor, mas ao invés de você simplesmente ir lá fazer tudo de novo ou trocar todas as cores manualmente, você pode tentar alcançar resultados através dessas ferramentas aqui do Photoshop. Mas é isso, pessoal, não existe segredo, não existe truque. Aqui eu mostrei para vocês ferramentas. A única maneira de você aprender essas ferramentas e usá-las de uma maneira incrível é praticando. Eu espero de verdade que esse vídeo tenha sido de alguma forma proveitoso para você, porque no momento em que eu aprendi a usar essas ferramentas no Photoshop, a minha vida facilitou demais. Em qualquer coisa que eu estivesse desenhando, a minha vida facilitou demais. Então tente experimentar essas ferramentas enquanto você faz as suas artes. Não tenha medo de errar. Se você usar esse painelzinho aqui, você poderá simplesmente excluir a camada depois, se você não gostar, que a imagem voltará ao normal. Então experimente, pratique e teste, para que assim você encontre os melhores resultados. E foi testando somente essas ferramentas que eu mostrei para vocês aqui agora que eu pude chegar neste resultado aqui. Eu não mostrei o processo todo porque ele demorou um tempinho, mas foi apenas usando as ferramentas que eu mostrei no vídeo para vocês. Eu agradeço por você ter assistido até aqui. Se você gostou, não esqueça de dar o curtir nesse vídeo para me mostrar que estou no caminho certo e que você está gostando do que eu estou te mostrando aqui. Se você quiser, pode deixar um comentário para dizer ainda algo mais preciso, como uma dúvida ou às vezes uma crítica. Não se esqueça também de inscrever-se no canal e ativar o sininho, para que assim não perca nenhum dos vídeos que eu irei postar no futuro. Obrigado mais uma vez e até a próxima.